Olá, meu nome é Paulo Manuel, da turma 311. O assunto a ser tratado hoje são as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. E posteriormente, ver as orações subordinadas substantivas. Primeiramente, vamos começar conceituando as orações coordenadas. Vamos começar pelas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são todas as orações coordenadas que não são iniciadas por uma conjunção, ou seja, geralmente aparecem no início da oração. Já as orações coordenadas sindéticas são períodos compostos que são interligados por uma conjunção ou uma locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes dentro da oração coordenada, nós podemos subdividi-las em classes. Vou conceituar cada classe agora. Bom, existem 5 tipos de orações coordenadas: as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Assim, cada uma é subdividida através das conjunções que apresentam. As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, e os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mais ainda, como, assim e etc. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. Os conectivos que são apresentados nesta classe são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão, etc. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. E os conectivos que são apresentados nesta classe são ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, etc. As orações coordenadas sindéticas conclusivas, como o próprio nome já diz, são aquelas que apresentam conclusões. Os conectivos apresentados nesta classe são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, etc. E por fim, temos as orações sindéticas explicativas, que, como o próprio nome já diz, expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. E os conectivos apresentados nesta classe são, isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois, etc. A primeira frase escolhida por mim foi a frase: não faz nem deixa ninguém fazer. Bom, se trata de uma oração coordenada aditiva. Podemos ver que a parte assindética se trata da parte não faz. Não vem precedida de nenhum tipo de conjunção e dá início à frase. Então, a parte coordenativa aditiva começa ali na parte do nem, deixa ninguém fazer. Temos a conjunção característica da oração coordenada aditiva, que é a conjunção nem, e como podemos ver, ela soma no contexto geral da frase. A segunda oração escolhida por mim foi a oração: trabalha, mas nunca guarda dinheiro. A parte assindética da oração se trata da palavra, do verbo trabalha, onde, como antes, não vem precedido de nenhum tipo de conjunção, é o primeiro verbo da frase e dá início a ela. A parte sindética adversativa se trata da parte mas nunca guarda dinheiro. Vamos ver que tem a presença da conjunção mas, que é uma conjunção característica das orações coordenadas adversativas,
apresenta o segundo verbo, guarda, e também dá final à frase, dando um contexto de adversão ou contraste à frase. Neste período, nós podemos ver que há a transformação do período simples para um período composto, pois há a presença do verbo, e também, pelo contexto geral de adversão, podemos constatar que se trata de uma oração coordenada adversativa. Bom, a terceira frase escolhida por mim foi: tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Logo de início, percebemos que a parte assindética da frase se trata da parte tirou o bolo do forno agora mesmo, pois, por enquanto, é um período simples, com a presença de apenas um verbo, que é o verbo tirou, e ela não é precedida de nenhum tipo de conjunção. Avançando para a segunda parte, aí sim, temos a parte sindética conclusiva, pois a mesma apresenta o verbo novamente, que é o verbo comer, dando uma conclusão para o assunto. Então podemos ver que ela é conclusiva, até mesmo pois a presença da conjunção então, que é bem característica das orações coordenadas conclusivas. Agora que vimos as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, vamos ressaltar alguns pontos. As orações coordenadas são orações que têm dois períodos simples, independentes um do outro, interligados por uma locução ou por uma conjunção. A partir destas conjunções, elas são divididas em 5 grupos. Tendo isso em mente, vamos agora para a segunda parte do trabalho, que são as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, como o próprio nome já diz, desempenham o papel do substantivo na oração. Lembrando que elas são dependentes, então elas dependem uma da outra, cada período depende um do outro para ter o seu sentido completo durante a frase. Orações subordinadas substantivas podem exercer funções tanto de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto e indireto e aposto dentro da oração. Assim como nas orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas também estão em subdivisões, de acordo com a função sintática que cada uma representa dentro de uma oração. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em cada um dos tipos das orações subordinadas substantivas. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce dentro deste período. No quadro apresentado no vídeo, estão os nomes de que uma oração subordinada substantiva pode receber dependendo da função sintática que ela exerce nesse período. Pode ser ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva, cada um com a sua respectiva função dentro do período. Sendo elas sujeito da oração principal, objeto direto do verbo da oração principal, objeto indireto do verbo da oração principal, predicativo do sujeito da oração principal, complemento nominal de um nome da oração principal, aposto de um nome da oração principal. A primeira frase que eu escolhi para representar as orações subordinadas substantivas foi: é fundamental que você chegue antes à reunião, onde nossa oração principal se trata de é fundamental. Nesta parte, podemos ver que não há um sujeito evidenciado, e é uma frase que necessita de um complemento para ter um sentido completo. Indo para a segunda parte, podemos observar que você chegue antes à reunião. Podemos identificar o sujeito ali, você, e podemos ver que ela completa diretamente a primeira parte, e que, se ela estivesse sozinha, ficaria também com sentido vago. Logo temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, tendo a função de sujeito da oração. A segunda oração selecionada foi: nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Temos a nossa oração principal: nosso desejo é.
podemos ver que é uma frase incompleta, sem um sentido completo, ou seja, está precisando de algum complemento. Indo para a segunda parte, temos que ela vencesse o campeonato, ou seja, está complementando e ainda dando características ao desejo citado anteriormente. Ou seja, se trata de uma oração subordinada substantiva predicativa. A terceira e última oração selecionada por mim para representar as orações subordinadas substantivas foi: temos fé que a humanidade para de destruir o planeta. Como oração principal temos o período temos fé, que não tem um sentido completo, como podemos ver. Continuando, temos de que a humanidade para de destruir o planeta. Podemos ver que ela está completando a palavra fé ali. Então, ainda podemos observar que ela é iniciada por uma preposição, ou seja, se trata de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora que vemos os exemplos, podemos identificar as seguintes coisas. As orações subordinadas substantivas são, como o próprio nome já diz, elas têm a função do substantivo dentro da oração, elas são codependentes uma da outra e também podem vir em diferentes subdivisões, de acordo com a função sintática que ela representa dentro da oração. Essa foi a minha avaliação de português, espero que todos tenham gostado. Uma boa tarde, até mais!